Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A paz de Jesus, o amor de Maria, nossa mãe, infunda em nossos corações, amados irmãos pregadores, o desejo, o ardor missionário em levar a palavra de Deus para todos os cantos das nossas cidades, dos nossos grupos de orações, das nossas dioceses. Amém? Então, irmãos, a gente vai estudar aqui o capítulo 5 da apostila 1 do Ministério de Pregação. A oração pessoal na vida do pregador. A Constituição Dogmática Dei Verbum sobre a Palavra de Deus afirma que devemos viver o que pregamos e pregar o que vivemos. A vida do pregador, portanto, faz parte da sua pregação. Então, nós não temos uma vida dentro do grupo de oração, dentro da pregação, e uma vida fora. A gente deve ser transparente sempre naquilo que nós pregamos, não só da boca para fora, né, irmãos? O Papa Bento XVI, emérito, vai dizer assim: aquele que prega a palavra de Deus deve ser uma pessoa forte, pessoa que dá bom testemunho, que prega o evangelho com palavras e com a vida. A força de todo ser humano está em encontrar aquele que é a verdade e a reproduzir esta verdade dentro de si e nos seus relacionamentos. Frase muito conhecida de São Francisco de Assis: prega o evangelho em todo o tempo, se necessário use palavras. Muitas vezes nós seremos o único evangelho que nosso irmão irá ler. Madre Teresa de Calcutá. Então, especialmente nesses dias, o Senhor nos chama a viver verdadeiramente o evangelho, a sermos evangelhos vivos, primeiramente dentro das nossas casas, nos nossos grupos de oração, a viver verdadeiramente aquilo que o Senhor nos pede, para que as pessoas nos vejam e digam: eis aí um verdadeiro cristão, um novo Cristo, uma nova Eva, cheio e ungido do Espírito Santo, não apenas com a palavra, com o microfone, com o ambão na mão, mas que verdadeiramente nós possamos ser imagem e semelhança desse Cristo e dessa Maria, um novo Adão e a nova Eva. Algumas palavras muito importantes: ter intimidade com Deus, viver o senhorio de Jesus, se converter, ser conduzido pelo Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo. Então essas palavras que nos norteiam para vivermos verdadeiramente aquilo que nós pregamos. Lá no primeiro tópico do capítulo 5, o caminho da intimidade. A vida de todo pregador e, consequentemente, seu chamado precisa ter seu início e seu desenvolvimento e seu fim último neste relacionamento de intimidade com Deus, o que costumeiramente chamamos de oração pessoal. Assim, na vida de cada um de nós pregadores, Deus tem sede de nós e nossa alma tem sede de Deus. Como a samaritana, diante disso, precisamos compreender e assumir a nossa vida, um compromisso com a oração pessoal. A palavra muito bela que nós podemos ver está lá no Salmo 62, a oração da manhã do homem sedento. Ó Deus, vós sois o meu Deus, com ardor vos procuro, minha alma está sedenta de vós e minha carne por vós anseia, como a terra árida e sequiosa sem água. Depois a gente pode ler todo esse salmo inteiro, como foi citado a samaritana, A samaritana que tinha sede, não sabia que tinha sede daquele Deus vivo, mas aquele Deus vivo também tinha sede, ele tem sede de nós. Então é um encontro de duas pessoas sedentas. Nós não sabemos como encontrar o poço, como a samaritana não sabia que o próprio poço a fonte da água viva estava diante dela. Não sabia que era Jesus a água viva que estava ali para saciar ela. E Jesus tanto faz, tanto busca e procura, muito mais do que nós procuramos, o Senhor busca a nos saciar com essa água viva. É preciso se lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. São Gregório, uma frase muito bonita. Então, muito mais que nós respirar, nós temos que lembrar do Senhor, do nosso amado, do nosso esposo.
O teu próprio desejo é tua oração. Se não quiser interromper a tua oração, não interrompas o teu desejo. Vou repetir, frase de Santo Agostinho. O teu desejo, o teu próprio desejo é a tua oração. Se não quiser interromper a tua oração, não interrompas o teu desejo. Então, a partir do momento que você sente essa sede, esse desejo do Deus vivo, não interrompa, meu irmão. Se você está no teu trabalho, você está na tua casa, eu sei que até no trabalho muitas vezes a gente faz esse erro, a gente pega e fica no WhatsApp, no Facebook, sendo que não é a hora de a gente fazer isso. É um pecadinho venial, mas que a gente faz muitas vezes. Em vez disso, o Senhor nos chama a viver a palavra dele, a nos esconder no secreto e buscar o Senhor. Em vez disso, troque a palavra de Deus, troque por uma palavra amiga para alguém, uma palavra de conforto, né? Não podemos ensinar a orar ou pregar sobre oração se não se ora. Só se aprende a orar orando. Então a gente só se aprende a orar orando, buscando, a deixar esse desejo da oração inflamar em nossos corações. Então as faces da oração pessoal, né? A oração pessoal que você ora no secreto e vai buscando essa intimidade, essa verdadeira comunhão com Cristo, para posteriormente você estar pregando nos grupos de oração, nos encontros. O encontro consigo mesmo, comigo mesmo, né? Até tem uma apostila do movimento sobre isso. Como podes pretender que Deus te escute se tu não escutas a ti mesmo? Tu queres que Deus pense em ti quando tu mesmo não pensas em ti. São Cipriano de Cartago. Se queres conhecer a Deus, aprende primeiramente a conhecer a ti mesmo. São Evagrio Pontico. Então, a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. A gente não pode escutar o Senhor sem primeiramente escutar a nós mesmos. Nós estamos vivendo num mundo muito atribulado, muito cheio de barulho. É preciso a contemplação, é preciso estudar e entender melhor os místicos da nossa igreja, os místicos carmelitas, Santa Teresinha do Menino Jesus, São João da Cruz, né? Santa Teresa d'Ávila, que é a mãe dos homens e mulheres espirituais, aprender a contemplação, a escutar o Senhor. Só que antes de escutar o Senhor, aprender primeiramente a escutar a nós mesmos, a escutar o nosso interior, que é o próprio Espírito Santo que fala dentro de nós, nos esvaziar, né, das vontades, dos desejos da carne, de todo esse barulho interior no nosso coração que nos esmaga e que não deixa a gente escutar a voz do Senhor. E a partir daí, então, a partir do momento que a gente começa a escutar a voz de nós mesmos, escutar a paz em nosso interior, a gente já está aberto para o próximo passo, que é encontrar o Deus vivo, o Deus sedento, né? E assim como Moisés, que muito mais que um profeta, muito mais que um homem de Deus, era amigo de Deus. A palavra de Deus diz que que Deus se entretia com Moisés. O que é se entreter? É você perder o tempo, perder noção do tempo com a pessoa, a termo de você esquecer do tempo. Então Deus e Moisés ele entravam num momento atemporal, num kairos, eles saíam do tempo. Eles dialogavam como amigos e Deus gostava de estar com Moisés e revelava os seus segredos mais íntimos, porque Moisés também era dócil e se deixava levar pelo Senhor, pela amizade. Então sejamos verdadeiramente amigos do Senhor. O teu servo mais fiel é aquele que não procura ouvir de ti aquilo que quer, mas a querer aquilo que ouve de ti. Ouve a ti, Santo Agostinho. Jesus, em todos os momentos da vida, orava não só por ser o nosso mestre de oração, mas para revelar sua total dependência e intimidade com o Pai. Então, Jesus viveu a sua vida com clamor e súplicas em oração àquele que podia livrar, né, a sua alma de todo o tormento, ao Pai do céu, ao Pai celeste, né, o dispenseiro de todas as graças. Jesus veio e padeceu aqui na carne de todas as tribulações, tormentos, né? Não padeceu no pecado, mas sofreu as tentações, mas nunca deixou de orar ao Pai, né? Jesus estava de manhã cedo a orar. Jesus acordava antes que os discípulos para orar. Jesus dormia à tarde. Às vezes passava a noite, como diz as Sagradas Escrituras, orando e pedindo ao Pai.
porque ele queria estar íntimo com o Pai, porque ele sabia que o Pai tinha a força para livrá-lo de todo o mal. E aí, posteriormente, a gente tendo esse momento de escuta da gente mesmo, a gente escutando o Senhor, a gente vai fazer uma avaliação da oração. Aí que já entra o medo de muitos, né? Avaliação. Mas não avaliação por si só, nós não podemos dizer que fazemos uma avaliação se a nossa oração é boa ou ruim. Não é isso, irmãos. Ao contrário, é algo mais simples, mais singelo, mas a gente tem que progredir de graça em graça, de virtude em virtude, como ensinam os santos muito nos ensinam. Conforme buscamos um diálogo com o Senhor, procuramos escutá-lo, colocando em prática suas revelações, iremos notar algumas mudanças como segue. Qual que são essas mudanças que a gente pode botar por critério se estão acontecendo, se a gente está evoluindo mesmo na oração pessoal? Ocorrerá uma mudança de vida, né? Nossas pregações serão acompanhadas de um testemunho de vida coerente e visível. As pessoas vão sentir isso, e quando a gente não está vivendo essa vida coerente, as pessoas, por menos conhecimento que elas tenham, elas vão saber, porque o Espírito Santo mesmo revela isso para nossos irmãos que estão nos assistindo, querendo ouvir uma palavra, mas não a palavra humana, mas a palavra de Deus. A nossa opinião mudará, passaremos a ser pessoas ungidas. Essa nossa opinião mudará, nos remete aqui na palavra de Deus para esse ano em Romanos 12. Eu vou ler até aqui na Bíblia de Jerusalém. A tradução diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. Então essa tradução de Jerusalém, ela diz: transformai-vos, renovando a vossa mente. Mudança de mentalidade, como diz metanoia, né? Você pode colocar a mão na tua mente e pedir para o Senhor, né? Dizer: ó, Senhor, eu tenho essa cabeça dura, essa cabeça de abóbora, e não é fácil entrar as coisas na minha mente, né? E pedindo que o Senhor vá renovando todo o seu pensar, os modos de você agir, como você pensava em coisas até mesmo da igreja, do movimento, para que o Senhor vá renovando tudo isso durante este ano, essa palavra que nos norteia. Amém? Vivendo na palavra de Deus, né? A palavra de Deus na vida do ministro que prega, esta deve ser confundir com a sua própria vida. Então, esse balanço, o equilíbrio, né, da nossa vida e o que a gente prega. O pregador deve não só estudar as Sagradas Escrituras e toda a doutrina, mas antes fazer tudo, de tudo fazer a leitura orante dela. Então, sempre tá além de estudar, tá rezando, né, fazer a Lexio Divina acompanhado de oração. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada. De 2 gumes penetra até dividir a alma e o espírito, junturas e medulas. Ela julga as disposições e as intenções do coração. Hebreus 4:12. E para terminar aqui a nossa conclusão, diz assim: por fim, o homem e a mulher que rezam experimentam da autoridade de Deus sobre os aspectos da sua vida e são reconhecidos pelas outras pessoas. Por isso, porque o Senhor traz uma unção de autoridade e de convencimento sobre essas pessoas. Aqui tem uma palavra em Sabedoria 8. Os versículos do 11 seguintes, né? Diz ali na apostila, né? Porque o Senhor traz uma unção de autoridade. O ensino anterior que a gente teve foi sobre a personalidade do pregador. Quando você ouve aquele pregador que tem autoridade, que tem unção, autoridade espiritual no falar, no agir, né? Que tem uma vida reta, e você sente que é realmente aquilo que ele está pregando. Sabedoria 8:11 vai dizer assim: reconhecerão a penetração de meu julgamento e excitarei a admiração dos reis. Se me calo, esperarão que eu fale. Se falo, estarão atentos. E se prolongo meu discurso, levarão a mão à boca. Palavra do Senhor. Então é isso, irmãos. A palavra do Senhor deve ser assim. E essa é assim a pregação que a igreja solicita a cada um de nós nesse tempo, que o movimento solicita a cada um de nós. Verdadeiros e autênticos pregadores do Evangelho. Que Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, que a Nossa Senhora de Pentecostes possa
pedir e clamar ao seu Filho, ao Deus eterno também, nosso Pai que nos criou, um novo batismo, uma nova infusão, uma nova mudança de mentalidade para cada um de nós pregadores nesse tempo, para que possamos verdadeiramente ser profetas do fogo, anunciadores do quinto evangelho, do evangelho da vida, e que vivemos o que pregamos. Amém?